Mês de setembro, mês de grandes eventos na Igreja da Graça. Vem aí, 3 dias de poder. Dia 28, sábado, o lançamento do Ministério Homens que Vencem, do Estado do Pará. Com a presença confirmada do sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Será às 18 horas, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. Dia 29, o grande Domingo dos Milagres. Um encontro com Deus muda tudo. Às 7 da manhã, 9h30, 3 da tarde e às 6 da noite. E encerrando o mês das maravilhas, dia 30 de setembro, a grande segunda-feira dos vencedores. Será às 7 da noite, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Travessa 14 de Março, número 1589, em Nazaré. Em todos os dias, a presença confirmada do sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Deus vai mudar a sua vida. Vamos agora ler Isaías 54, versículo 17. Isso aqui é uma palavra que nenhum filho de Deus, servo do Senhor, deve se esquecer. Nem permitir que isso adormeça dentro do seu coração. Aqui o profeta está falando a todos os eleitos pela fé em Cristo. Então ele está falando com você que crê no Senhor Jesus, que pôs nele a sua fé. Ele diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que vem de quem, igreja? Deus está falando que vem de mim, amém? Então essa herança poderosa, ela veio de Deus para você. Quem pagou a conta lá na cruz, a dívida, foi Jesus. Então hoje nós recebemos do Senhor. É uma dádiva, é um direito legal. Ele diz aqui que esta é a herança. O que é uma herança? A herança é quando você passa a ter direito de algo que pertencia a seu pai. Então, quando Jesus morreu, você passou a ter um direito legal nesta bênção. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, qual é a nossa herança? Qual é o nosso direito legal, pastor Hugo? Ele está dizendo que você tem um direito, que toda vez que se levantar contra você uma arma, uma ferramenta, tem uma versão que diz toda arma. Então toda estratégia, toda astuta cilada, tudo aquilo que porventura seja vindo lá da parte do inferno, das forças do mal, ou da parte dos homens, toda arma e ferramenta que se levantar contra ti, quer dizer, se tiver o intuito, o objetivo de vir contra você, de lhe prejudicar, de lhe atrapalhar, de tentar ser no seu caminho um tropeço, uma pedra de tropeço, de tentar lhe envergonhar, a Bíblia diz que a herança do Senhor nos dá o direito. Esse mal não prosperará. Nós temos que acreditar no que a palavra de Deus diz, igreja. Acredite. Viva consciente que você tem e possui um direito a esta herança. Porque isso vai trazer paz e segurança para o seu coração. Isso vai fazer com que você consiga viver aqui neste mundo. Diga graças a Deus. E nos deu outro poder aqui. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Então toda língua que se levantar contra ti, quer dizer, todo tipo de ação maligna, de voz infernal, toda fala que vem para tentar de alguma forma te destruir, ele está falando, tu a condenarás. Quer dizer, você tem o poder hoje de entrar em juízo, em oração diante de Deus e cancelar, anular, desmanchar, desfazer
aquela língua maldita que se levantou contra você. Quer dizer, são duas línguas aqui. A língua que se levanta contra ti e a sua língua. A sua língua você vai usar para condenar a língua mentirosa. Diga graças a Deus. Então a língua do crente, quando ele alça a sua voz em oração, ele está coberto com uma proteção divina, uma unção divina, para orar e desmanchar as línguas mentirosas. Por isso você não tem que ter medo de nenhuma língua mentirosa contra você. Você pode, em oração, em juízo, colocar aquela situação, aquela calúnia, aquela mentira, aquela demanda, e dizer: Senhor, em o nome de Jesus eu condeno esse mal e não prospera na minha vida. Agora, a principal das bênçãos é essa, do começo, do início do versículo: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então, se o inimigo está apontando hoje contra você uma arma e pensando: eu vou atirar contra essa pessoa, eu vou derrubá-la, eu vou acabar com ela, meu Deus, então agora eu vou passar por um período de muita dor. Não. A promessa de Deus é que aquela ação diabólica não vai surtir efeito na sua vida. Ela não tem como ir adiante. O inimigo pode até levantar a arma e apontar e tentar atirar contra você, espiritualmente falando. Mas vamos assim dizer, aquele mal que foi disparado, que veio contra você, não tem poder para lhe causar dano e prejuízos. Eu não sei se você se lembra daquela pregação, naquela passagem sobre o Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha que arde com fogo ardente. Eram 3 homens. E quando o rei Nabucodonosor olhou dentro do fogo, ele viu 4 homens. E ele disse 3 coisas acerca deles. Primeira coisa, ele disse: olha, nós lançamos 3, eu vejo 4. São 4 ali. E outra coisa ele disse, eles estão passeando no meio do fogo. Aquela fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais. Mas eles estavam passeando como se estivessem relaxados, num ar-condicionado gostoso, um clima gostoso. Estavam sentindo nada. E aí o rei prestou mais atenção e disse: mas e também eu não vejo nenhuma lesão neles. Quer dizer, havia um poder que protegia a sua integridade física. O fogo não conseguia tocar nele. Quer dizer, o fogo era um poder destruidor tão forte que os guardas que lançaram os 3 morreram, não aguentaram o vapor que saiu da fornalha, matou os guardas que foram lançar os 3 homens de Deus. Mas os homens de Deus, veja como o fogo perdeu o poder sobre eles. Não tocava, não causava feridas, queimaduras ou lesões. Quer dizer, o fogo que representa essa arma contra a sua vida, quando ela vem sobre você, ela não causa efeito, ela não prospera. Todo laço, armadilha diabólica contra a sua vida não pode ter um intento de destruição na sua vida. Por quê? Esta, a Bíblia diz, é a sua herança que vem de mim, diz o Senhor. É um direito que você tem. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Você pode, sem medo, meu irmão, confiar que essa promessa se cumpre. Eu tenho certeza que um dia lá no céu, Deus vai mostrar, irmãos, quantas coisas o inimigo jogou, apontou contra você, atirou, mas você nem sequer viu passar perto de ti. O salmista profetizou isso, dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás o quê? Então você vai ver, Deus vai mostrar quantos acidentes, quantas armadilhas, quantas setas malignas não prosperaram contra a sua vida. Por quê? Porque é um direito legal. Esta é a herança dos servos do Senhor. O que nós fazemos com direitos legais? Quando você descobre que alguma coisa lhe pertence, por exemplo, suponhamos que você está numa fase difícil financeira, a coisa não está boa, você descobriu que tem um dinheiro perdido para você lá na sua conta. Aleluia. O pessoal está sem fé, não teve nenhum glória a Deus, pessoal. Antigamente o glória a Deus saía aqui do meu lado direito, mas nem aqui está saindo mais. Amém. Mas está lá fundo perdido. Tem lá uns 10.000 na sua conta. Oh, glória a Deus.
e você descobriu que aquilo é um direito seu, o que você vai fazer? Você vai deixar perder lá? Sim ou não? Você vai deixar ficar lá criando poeira? Fique aí para o banco está precisando desse dinheirinho. Não, quando nós descobrimos um direito, imediatamente, na mente de Deus e de qualquer pessoa racional, nós temos que nos apossar dessa herança. Nós temos que possuir para nós. Nós temos que tomar posse, reivindicar e dizer, então que seja conforme a verdade de Deus está dizendo. Porque quando você se estabelece sobre o seu direito, você possui essa herança, ela se cumpre na sua vida. Na Bíblia nós temos um homem de fé, e uma das marcas desse homem é que ele era um homem à frente do seu tempo, espiritualmente falando. Ele descobria muitas coisas, ele aprendia muitas coisas que o povo da época dele não conseguia descobrir. O segredo dele era meditar na palavra de Deus. E como ele descobria esses direitos, essas revelações maravilhosas, o que ele fazia? Se apossava. Ele era um homem que se firmou tanto na palavra de Deus, que a Bíblia chega a chamá-lo de o homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem, pessoal? Davi. Vamos ver uma declaração linda que ele faz, que tem tudo a ver com esse versículo aí. Vamos lá no Salmo 27, ver o que o salmista nos ensina sobre esse direito. Salmo 27, o versículo é o versículo 1. Isso é lindo, pessoal. Salmo 27, o versículo é o versículo 1, que diz assim, ele começa dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então, ele meditando na lei de Deus, na palavra do Senhor, ele chegou à conclusão que o Senhor era o quê? Era a sua luz. Então ele entendeu que ele nunca estaria perdido, confuso, em trevas. Uma pessoa, quando ela entra na escuridão, ela fica como sem direção, ela não sabe o que fazer, para onde ir, ela não avança mais, e outros sentimentos, como os temores, começam a tomar a sua vida, né? Porque ela não está vendo. Mas o salmista entendeu que, enquanto ele estivesse ligado no Senhor, olhando para Ele, Deus seria a sua luz. Deus nunca permitiria que ele caísse nessa situação de confuso, de uma pessoa ignorante, que não entende. Ao contrário, é uma pessoa que sabe quem é Deus. Você sabe que quanto menos nós vamos para a palavra de Deus, nós continuamos naquela antiga condição de pessoas ignorantes. Você se lembra, antigamente você não tinha uma Bíblia, tudo que falava você acreditava, tinha cada história que antigamente, eu lembro que o pessoal falava e nós acreditávamos. Por exemplo, uma vez saiu aquela história que o fim do mundo seria no ano 2000. Quem lembra dessa história? Quer dizer, 2000 chegará, mas 2000 não passará. Você lembra, sim ou não, pessoal? Irmãos, eu lembro que o pessoal chegava, onde é que está escrito na Bíblia, pelo amor de Deus? Será que nós vamos morrer todo mundo, pastor? Tinha gente que chegava assim preocupado. Mas por quê? Porque o povo não conhecia a palavra de Deus. O povo não fazia o Senhor a sua luz. Eles ficavam em escuridão, ficavam sem direção. Isso é um perigo, por quê? Porque a pessoa cai na mão do aproveitador, do mentiroso. A Bíblia chama de lobo. Imagina, chega uma pessoa aqui, pastor, vai acabar no ano 2000 mesmo, o que vai ser de nós? Falou, é verdade, está escrito aqui na Bíblia, e só tem um jeito de você escapar. Como? Você tem que dar uma oferta de pelo menos 50 mil reais. E ele, desesperado, o que ele ia fazer? Ia acabar enganado. Então, o salmista, pessoal, está nos dando uma grande revelação. Faça do Senhor a sua luz. Porque quando você está em luz, tudo fica claro diante dos seus olhos. Você consegue ver tudo. Quer dizer, se tiver uma armadilha ali, você vê, olha aqui o laço aqui onde ele colocou, e você se desvia daquele laço. Diga graças a Deus. O salmista, pela revelação de Deus, ele entendeu. O Senhor é a minha luz, que mais? É a minha salvação. Quer dizer, se eu estiver no Senhor, Jesus falou, aquele que está em mim, nova criatura é. Quer dizer, as coisas velhas se passaram,
Você saiu do império das trevas, veio para a luz, para a verdade, para o reino do Filho do seu amor. O salmista entendeu que Deus sempre seria a sua salvação, mas não somente a salvação eterna. Toda pessoa que aceita Jesus Cristo, irmãos, como Senhor e Salvador de sua vida, ela recebe a salvação incondicional. Está escrito: pela graça sois salvos, não por obras. Significa dizer que a salvação é de graça. Você nunca vai pagar e nem deve pagar um centavo sequer pela salvação. Se você encontrar um pastor um dia pregando salvação custa tanto, você pode dizer as mesmas palavras de Cristo: para trás de mim, Satanás, porque a salvação é de graça. A questão de ajudar na obra, dizimar e ofertar é outra coisa, amém? Mas salvação não se negocia. Então a pessoa, quando crê em Jesus Cristo, ela tem os seus pecados lavados e ela é salva. Mas só que o salmista aqui, ele entendeu que Deus não era somente esta salvação, porque nós ainda estamos no mundo, então nós precisamos ser salvos no mundo. Aqui nós precisamos ser salvos, precisamos muito ser salvos. Por quê, pastor Hugo? Porque o mundo jaz no maligno. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse a Deus, pediu a Deus: Pai, peço-vos que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus sabia disso. Na oração do Pai Nosso, ele também pediu a Deus livre para nos livrar do mal. Então nós temos que confiar em Deus, no Senhor Deus, que Ele é a nossa salvação terrena. Quando nós chegarmos neste entendimento, você não vai mais ter medo. O conhecimento de Deus pacifica e traz paz e segurança para o seu coração. O Senhor é minha luz e a minha salvação, quem temerei? É verdade. Quanto mais você vai conhecendo Deus, você vai chegando à conclusão: eu não preciso ter medo, eu não preciso andar ansioso, eu não preciso andar preocupado, eu não preciso andar com medo da morte, com medo de ser roubado, assaltado, com medo de ficar doente. Não, porque se o Senhor é minha luz, minha salvação, quem temerei? Veja que quanto mais você vai conhecendo os seus direitos na Bíblia, mais você vai sendo essa pessoa firmada em uma rocha. Ele continua dizendo: o Senhor é a força da minha vida. Quer dizer, a vida é desde o início que você nasceu até o último dia aqui na terra. Quem será a minha força? Infelizmente, pessoal, tem muita gente que faz da sua carne o seu braço, que confia em si mesmo, mas não entende que quando você despreza a força de Deus e confia somente na sua própria força, você entra numa condição espiritual que não é boa para nós. O profeta, ele disse: maldito é o homem que confia no homem, que confia nele mesmo e faz da sua carne o seu braço. Então toda vez que nós somos tentados, impelidos a só confiar na nossa mente, na nossa sabedoria, nas nossas forças, nós passamos a perder nós passamos a entrar num estado de espírito de problemas. Maldição significa uma pessoa que não vai avançar, uma pessoa que vai ficar pelo caminho, que não tem mais força para seguir. A força que nos conduzirá até o fim, se nós olharmos para a Bíblia, o povo saiu do Egito, atravessou aquele deserto, chegou à terra prometida, com base em que força? Do seu braço? Nunca eles teriam chegado. Eles chegaram com a força de Deus. Veja que quanto mais você vai conhecendo o Senhor, você vai entendendo que é tudo por Ele, e nada por nós. Nós somos usados, somos instrumentos. Então eu tenho que me apresentar diante de Deus como aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, usa minha mente. Então, tudo de Deus passa por você. Você é como se fosse um condutor do poder de Deus. Por isso que Jesus falou: imporão aqueles que creem em mim, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Por quê? Porque o que está em Deus, Deus está em você, Emanuel, Deus conosco. Mas Ele está em você, o poder está em Deus. Quando você põe sobre o enfermo, aí o poder passa por você e entra no enfermo. Então você é um condutor, diga graças a Deus. Passa por você, significa que você também é abençoado. Antes de abençoar o doente, o enfermo,
passa por você, te cura, te restaura e vai para o enfermo. Então nós temos que crer que assim é a força de Deus. Ele diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então ele só ia entendendo, ia perdendo medo. Quanto mais você vai entendendo os seus direitos legais, você não tem mais medo. Você sabe que toda ferramenta que estão tentando jogar contra você não vai chegar em você. Olha, irmãos, ainda tem crente que morre de medo de macumba, feitiço, bruxaria, macumbaria, magias negras, essas coisas ruins que no passado atormentaram tanto a nossa vida. Mas por quê? Por causa da ignorância. Meu irmão, conhecereis a verdade te liberta. Uma das naturezas da verdade é que ela traz total libertação para você. E uma pessoa livre, uma pessoa feliz. Então a libertação de Deus é para te deixar livre de tudo aquilo que te entristecia e colocava medo no seu coração. Veja só que o salmista só está declarando a sua condição de crente hoje. Eu não preciso ter medo. Se alguém dissesse para ele assim: ô salmista, e se levantar contra você o inimigo? Olha o que ele vai dizer, o versículo seguinte: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, o que aconteceu com eles, pessoal? Tropeçaram e... Perceba que ele está nos mostrando que quando você conhece o seu direito legal e você está firmado nele, é como se o poder de Deus já estivesse em todo lugar onde o malvado estiver intentando alguma coisa contra você. O salmista disse, o profeta disse: esta é a herança dos servos do Senhor. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala, seu amigo e irmão, pastor Hugo de Oliveira. Você acabou de assistir o Mensagens de Fé. Gente, deixa eu fazer o convite, está chegando aí o dia, está chegando a hora, neste sábado, dia 28, a partir das 18 horas, aqui na nossa sede, aqui na 14 de março, 1589, aqui no Centrão de Belém, Nazaré, nós estaremos iniciando o grande ministério Homens que Vencem na Graça de Deus, na presença de Jesus Cristo. Um ministério que tem o objetivo de edificar o coração de todos os homens, levando eles a um conhecimento de Jesus. Porque quanto mais nós ouvimos, aprendemos e recebemos, mais parecidos com Cristo somos transformados. Então quero que você convide todos os homens da sua casa, seu marido, seu filho, seu pai, seu irmão, e vamos adorar a Deus numa tarde maravilhosa. Virão caravanas de longe, de perto, para adorar a Deus nesse sábado aqui na Igreja da Graça. Eu tenho certeza que será uma tarde de vida para você. Vamos orar pela saúde dos homens, apresentar suas famílias, casamento, vida sentimental. Então, tratamento. Eu sei que é às vezes um assunto pouco debatido, pouco abordado, mas tem muitos homens que estão em depressão, que estão tristes, que vivem carregando fardos pesados de culpa e condenação em seus corações e muitas vezes estão sofrendo sozinhos e ninguém sabe. Traga esse homem para vir adorar a Deus conosco. Ministério Homens que Vencem na Graça chegou em Belém. E toda a região metropolitana está convidado para vir adorar o Senhor. Chegue cedo, encontre ali um bom lugar para você adorar, para você orar e principalmente para você ouvir, porque é através do ouvir que a nossa vida ela vai mudar. Estará conosco o sertanejo de Jesus, Ronaldo André, esse grande homem de Deus. Vai estar aqui lançando seu mais novo, o seu álbum pela Graça Music e vai participar conosco de uma tarde maravilhosa. Falando em bênção, vamos adorar a Deus com ele mesmo, Ronaldo André, já que nós voltamos. Vamos lá. Tudo que respira louve, adore ao Senhor. Tudo que tem vida sempre em alegria cante, exalte o nome dele. Tudo que tem vida, tudo que respira louve,
vida sempre em alegria cante, exalte o nome dele. Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda honra e toda glória, dê um brado de vitória pra nossa festa começar. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Vai! Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, e se necessário for, levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda honra e toda glória, dê um brado de vitória pra nossa festa começar. Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda honra e toda glória, dê um brado de vitória pra nossa festa começar. Pra nossa festa começar. Oh, oh. Pra nossa festa começar. Vai ser festa maravilhosa. Tá chegando o dia 28 agora, sábado, a partir das 18 horas aqui na nossa sede aqui no Centrão de Belém, aqui em Nazaré, na Travessa 14 de Março, 1589, aqui no Centrão de Belém, entre a Governador José Moché e a Avenida Nazaré. Eu tenho certeza que será um dia de bênção para a sua vida. Você não pode perder de maneira nenhuma. Sábado, nós iniciamos o grande final de semana das maravilhas. Dia 28, sábado, o Ministério Homens que Vencem. Domingo, nós vamos estar aqui em 4 reuniões muito especiais, reuniões de fé e de milagres. Também estará conosco o Sertanejo de Jesus. E aí ele encerra a cruzada na segunda-feira dos vencedores. Segunda-feira nós vamos começar a grande campanha da pesca maravilhosa. Vai ser uma segunda-feira de prosperidade e eu tenho certeza que portas vão se abrir. Participe dessas reuniões que vão mudar a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? O convite está feito. Forte abraço. Amanhã estamos de volta. Tchau. Vem aí, 3 dias de poder. Dia 28, sábado, o lançamento do Ministério Homens que Vencem, do Estado do Pará. Com a presença confirmada do Sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Será às 18 horas na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. Dia 29, o grande Domingo dos Milagres. Um encontro com Deus muda tudo. Às 7 da manhã, 9h30, 3 da tarde e às 6 da noite. E encerrando o mês das maravilhas, dia 30 de setembro, a grande segunda-feira dos vencedores. Será às 7 da noite, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Travessa 14 de Março, número 1589, em Nazaré. Em todos os dias, a presença confirmada do Sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Deus vai mudar a sua vida. Belém na Graça. Assista de segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30, o programa Belém na Graça, pela TV Grão-Pará, canal 14.1 digital. E seja abençoado!